Meus irmãos, pela graça do Espírito Santo, o seu poder, para a glória do Deus Pai, nosso Criador, para a glória de Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus um com o Pai, para o bem da igreja, nós vamos abrir o Santo Livro do Senhor, livro de Deus, Salmos, a Bíblia Sagrada, os Salmos, capítulo 65. Nós concluímos 64, já iniciamos o 65, mas vou revisar, rever algumas coisas importantes e prosseguir na nossa exposição. Eu vou ler todo o Salmo, Salmo de número 65, vamos ouvir com atenção. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. A ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Por causa das suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu não las perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de águas. Preparas o cereal, porque para isso a dispões, regando-lhes os sulcos, aplanando-lhes as leivas. Tu a amoleces com chuviscos, ele abençoa a produção, ele abençoas a produção. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros, os campos cobrem-se de rebanhos, os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Que Deus aplique sua palavra no nosso coração, que Ele queira fazer isso por sua graça e grande misericórdia. Vamos orar ainda ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em teu nome, viemos à tua casa de oração para buscar a tua presença em oração. Nós queremos antes ouvir a tua voz, Senhor. Tu fales conosco, possas solidificar a nossa fé nas promessas da tua palavra, Senhor, para que possamos então te buscar com convicção, certeza de fé de que tu nos ouves. Senhor, tem misericórdia de nós, precisamos muito de ti, carecemos de ti, porque é do Senhor que vem a graça que renova o nosso coração, a nossa fé, que fortalece a nossa fé. É de ti que vem a graça do amor, do desejo sincero de viver de modo santo e puro, de repudiar e odiar o mal. É de ti que vem esta graça, Senhor. Nós precisamos que tu nos abençoes. Tem compaixão, visita cada um de nós. Ó Senhor, que a tua palavra nos alimente,
que de fato possamos ser atingidos poderosamente por ela, vivificados, fortalecidos nela, e que o teu nome seja honrado e glorificado. Perdoa, sim, os nossos pecados, mais uma vez, rogamos, imploramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse é um salmo precioso, salmo de número 65. Nós já dissemos aqui que não é possível localizar exatamente o momento em que esse salmo foi escrito. Há muitas sugestões. Alguns chegam a conjecturar de que esse salmo foi escrito ou por Jeremias, ou por Ezequiel, ou qualquer um dos profetas mais próximos do exílio, e que então, por causa de grande aflição que eles passaram lá, agora oram com grande gozo porque estão próximo agora do templo e coisa parecida. Mas isso não procede, porque não é possível nós termos esta conjectura como verdadeira. O salmo é mais provavelmente ligado a Davi mesmo, como está aqui no título enunciado, Davi, e que Davi teria escrito este salmo numa seca muito grande que deveria ter acontecido na época da revolta que ele experimentou com o seu filho. Alguns acham que poderia ser também no tempo de Saul, que houve uma grande seca e que depois então o Senhor foi gracioso suprindo. Não importa localizar o momento exato. O importante é que aqui temos um salmo de um salmista de coração agradecido e que louva a Deus porque o Senhor socorreu o seu povo de forma maravilhosa e graciosa. Meus irmãos, isso é grato a Deus que nós busquemos ao Senhor com o coração quebrantado, reconhecendo que dele vêm todas as bênçãos. O salmista aqui também faz menção de uma bênção futura que o Senhor haveria de dar a todos os povos. É interessante que, embora os judeus eram em si mesmados e tinham a ideia de que a salvação era só para eles, em todo o tempo, nunca eles pensavam na salvação para todos os povos. Mas Deus falava através dos profetas sempre de que o propósito, o plano de Deus era atingir todo o mundo. Mas eles não entendiam isso. Eles não compreendiam que o próprio chamamento de Abraão foi tensionando alcançar todas as famílias da terra. Mas aqui está o salmista, um profeta, e ele então fala a respeito da casa de oração para todos os povos, que é a casa do Senhor. Veja: a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião. Sião era o local onde estava o templo. Mas nós sabemos que Sião é um tipo da igreja, a igreja do Senhor. Porque o propósito do Senhor era reedificar o tabernáculo de Davi caído. Isso é dito lá em Atos capítulo 15 por Tiago, que presidia aquele concílio. Ele então interpreta as palavras de Amós para dizer
que de fato o templo está sendo reconstruído, mas não em Jerusalém. O templo está sendo reconstruído com pedras vivas, que é a igreja, e com outros povos, gentios. E assim a igreja do Senhor está sendo construída com gentios e judeus que são salvos. É Sião. Então é ali que Deus tem colocado a sua bênção, e é aonde todos os povos irão encontrar refúgio, a bênção do Senhor, porque ali Ele ordena a vida e a bênção para sempre, como diz o Salmo 133. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Calvino se refere a esse versículo como ó tu que escutas a oração, como Deus sendo o ouvidor de oração. Nós fizemos menção nisso quando falamos, e é marcante isto, porque o Calvino diz, é da própria natureza de Deus ouvir. Ele é especialista em ouvir, é parte da sua natureza ouvir, ele é um ouvidor de oração. Então, isso é maravilhoso, porque nunca seremos rejeitados. Nenhuma oração Deus deixará de ouvir, porque Ele é ouvidor de oração. A ti virão todos os povos. Esta é uma menção do chamamento dos gentios, de que um dia os gentios, todos os povos, viriam a Sião, viriam buscar a presença de Deus, ouvir a lei de Deus, de Sião, da igreja, pela pregação da palavra de Deus, todos os povos. Por isso que a igreja é chamada casa de oração para todos os povos. Por causa das suas iniquidades, se prevalecem as nossas transgressões, tu não las perdoas. O salmista destaca aqui a bênção maior encontrada em Sião, no templo do Senhor. A bênção maior era o perdão das nossas iniquidades. Claro, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Diz lá Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que vos não ouça. Então o maior problema é o pecado, é a iniquidade. Que adianta ir para a casa do Senhor trazendo um peso, ou uma necessidade, uma carência, se os pecados estão bloqueando e não há esperança de perdão? Não há como tirar o que bloqueia. Então, por isso, o salmista está dizendo, virão a ti por causa das suas iniquidades, se prevalecem as nossas iniquidades, tu não-las perdoas. Então, nós temos certeza que aqui encontramos o perdão dos pecados. No templo, o perdão dos pecados era encontrado na propiciação. Você lembra do publicano que foi justificado, que Jesus contou? Como era a oração dele? Sê propício a mim, pecador. Era uma oração própria da antiga aliança. Era uma oração própria do tempo da lei. O judeu piedoso chegava e orava, ser propício. O que significa isso? Assim como o sangue é levado pelo sacerdote e aspergido lá no propiciatório, pelo sumo sacerdote, e aspergido no propiciatório para cobrir os pecados,
Então, o judeu pedia: ser propício, quer dizer, que a propiciação que o sangue confere para o pecador, cobrindo o pecado dele, seja para mim. Então, hoje nós não vimos para a igreja esperando que haja um ritual de sangue para cobrir a tampa da arca do propiciatório, para simbolizar perdão de pecados. Por quê? Porque Cristo Jesus já fez, o Cordeiro foi imolado, o Cordeiro de Deus, o seu sangue foi derramado, e ele mesmo, sumo sacerdote das nossas almas, vítima e sumo sacerdote, tomou do seu sangue, entrou no santuário de Deus, perfeito, nos céus, e colocou o seu sangue, derramou sobre o propiciatório dos céus, diante do trono de Deus. E esse sangue foi aceito como prova a ressurreição de Cristo. Sendo assim, nós hoje nos aproximamos de Sião, do templo do Senhor, com nossas iniquidades, certos de que vamos encontrar perdão no sangue remidor de Cristo, na propiciação maior, eterna, permanente, que Cristo realizou por nós. Que coisa extraordinária. Pecadores, indignos, miseráveis, pecamos contra Deus todos os dias, nos rebelamos contra a sua lei, somos indignos, somos omissos, negligentes, a todo instante pecamos contra o Senhor, nossa natureza é má, corrupta, adâmica, ela lembra um insulto a Deus, então somos indignos. Mas o sangue de Cristo é maior, seu sacrifício, tudo que ele fez para remir os nossos pecados é maior, é muito maior, está muito além das nossas vis transgressões, e o seu sangue tem poder e nos purifica de todo pecado. Então todo pecador, o pior deles, pode se aproximar, entrar e encontrar propiciação para os seus pecados, perdão das suas iniquidades. Tu não las perdoas. Meus irmãos queridos, é tão maravilhoso nós pensarmos que Deus é perdoador. Deus é perdoador, ele é especialista em perdoar. Deus tem prazer em perdoar. A palavra de Deus diz isso lá em Miqueias, que ele tem prazer em perdoar os nossos pecados. Não é maravilhoso? Eu vou buscar esse texto para que você possa ouvi-lo bem. Miqueias, versículo 18, capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas
do mar. Não é maravilhoso? Este é o seu Deus. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que está em Sião. É o Deus especialista em perdoar. Não importa qual seja o seu pecado. Satanás gosta muito de trazer a nossa memória, e revolver lá a profundeza do mar para trazer à memória os pecados, alguns gravíssimos, tão sérios, que nos envergonhamos tanto. E nós nos sentimos abatidos com esses pecados. Mas o Senhor nos diz aqui que Ele de fato perdoa, tem prazer na sua misericórdia, e Ele pisa as nossas iniquidades e as lança nas profundezas do mar. Eu já vi alguém dizer assim: bota uma plaquinha, proibido pescar. Quer dizer, não é para trazer de volta. Pecado perdoado, perdoado. Deus é especialista em perdoar. Ele tem prazer em exercer a sua misericórdia. E é tão maravilhoso pensarmos assim. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti, para que assistas nos teus atos. E certamente ele está falando aqui dos levitas, que têm um privilégio muito especial de se aproximar do santuário, de entrar no Santo dos Santos, pelo menos o sumo sacerdote uma vez por ano, e de estar nos atos do Senhor, lidando com as coisas de Deus todo o tempo. Era um privilégio, né? E ele está honrando isso, dizendo: bem-aventurado, feliz aquele que faz isto, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Mas o que nós não devemos esquecer é que hoje nós não temos uma casta privilegiada de sacerdotes que podem entrar no santuário. Acabou isso. A palavra de Deus diz que agora todos os que creem, todos os que são salvos pela graça, todos os eleitos salvos pela graça de Deus, se tornam sacerdotes, sacerdócio real. Então, todos nós agora, pela fé, em nome do Senhor Jesus, não através de um véu, porque o véu rasgou-se de alto a baixo, simbolizando a carne do Senhor que foi rasgada. Então agora todos nós temos este privilégio, todos nós podemos dizer, fomos escolhidos para nos aproximar do Santo dos Santos, onde Deus mesmo está com o seu trono, pelo novo e vivo caminho, a sua carne, o véu rasgado, e podemos então, cobertos e lavados no sangue do Senhor, nos aproximarmos como um levita fazia, como sumo sacerdote. Muitos olhavam de longe dizendo: eu gostaria de ser um sacerdote, de poder estar lá, naquele lugar tão santo. Eu gostaria, que privilégio se aproximar de Deus e das coisas santas de Deus, mas eu nunca vou ser, eu não sou levita, eu não posso, eu só posso de longe receber as bênçãos através dele, pelo sacerdócio dele, pelas orações dele. Mas Deus mudou isso. Agora todos os seus santos eleitos, crentes no Senhor Jesus Cristo, servos do Deus Altíssimo, como somos nós, podemos entrar, podemos ministrar ali, colocar nossas orações diante do trono da graça de Deus, no lugar santo, na presença de Deus, acolhidos, recebidos como filhos de Deus, sacerdotes de Deus. Que privilégio santo!
Isso é oração que nós negligenciamos tanto. Nenhum sacerdote perdia esse privilégio. Ele ficava esperando o dia, porque por turno ele ia. Então, no turno dele, era o dia. Ele se levantava cedo, se purificava. Era o turno dele de ministrar ao Senhor. Oh, que santo privilégio, que gozo, que glória! Meus irmãos, nós agora temos acesso a qualquer momento, podemos entrar e não valorizamos, negligenciamos, elegemos outras coisas mais importantes para fazer. Mas aqui o salmista está dizendo: bem-aventurado aquele a quem escolhes e que aproximas de ti. É feliz, é um bem-aventurado. Ah, se você soubesse que bem-aventurança é entrar no Santo dos Santos, buscar a presença de Deus em oração. Ali se encontra perdão, graça, força, auxílio, poder, bondade de Deus. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Meus irmãos, o servo de Deus que conhece esse ministério glorioso da oração, de estar em Sião, na presença de Deus, de entrar no Santo dos Santos do templo, sabe os benefícios, não só para o perdão dos seus pecados, mas as respostas poderosas de oração que nós recebemos. Milagres, manifestações poderosas de Deus por causa da oração. Veja, tremendos feitos, com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Essa frase me lembra Apocalipse capítulo 8, que fizemos exposição aqui. Você se lembra de como as orações são elevadas aos céus. O anjo, que é Cristo, toma as orações e as purifica com as suas mãos feridas, e ele mistura com o seu próprio incenso, quer dizer, com a sua própria oração, e apresenta a Deus. E então relâmpagos e trovões partem do trono para a terra. São respostas, feitos poderosos de Deus em sua justiça, segundo a sua vontade. As respostas são absolutamente justas, na justa medida, conforme Deus opera. Ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos montes longínquos. Daqui para frente nós temos, meus irmãos, aqui, nós vamos expor na próxima oportunidade, uma promessa maravilhosa de copiosa bênção na pregação do Evangelho, na obra missionária. Então, a partir do final do verso de número 5, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, nós vamos ter aqui uma promessa gloriosa de farta colheita na obra missionária, obra de evangelização em todas as terras, todos os povos. E eu quero guardar para a próxima oportunidade, próxima sexta-feira, quando vamos prosseguir com nossa exposição, e que o Senhor assim grandemente nos abençoe. Amém.